em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? Que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos às presenças de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos, e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. Eu queria repetir esse último versículo. Vamos lá, 1, 2, 3. Na vossa paciência possui a vossa alma. Para ensaiar tá bom, mais uma vez. Na vossa paciência possui a vossa alma. Amém, meus irmãos. Podeis assentar. Jesus, ele traz aqui alguns conselhos em seu ministério terreno. Ele trouxe para nós aqui ensinamentos aos discípulos e a nós também sobre o fim das coisas. Porque nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas estão moldando o evangelho da maneira que eles acham que é bom para si. Mas o evangelho ele não é para ser moldado da maneira que eu acho. O evangelho é para ser feito da maneira que Jesus nos ensinou a levar a palavra com amor, com temor e tremor. Que a palavra de Deus ela é pura, verdadeira, genuína. E haverá tempos difíceis de servir a Deus, porque as pessoas elas não estão acostumadas a sofrer. E quando se fala de sofrer por amor ao evangelho, isso causa constrangimento, isso causa em muitas pessoas abandono da fé. É porque o evangelho hoje ele é pregado de maneira muito acessível. Todo mundo quer ser cristão hoje. Mas o que Jesus escreve nesse texto, que é um alerta, é que os cristãos haverá de ser perseguidos, não só por muitos, mas pelas autoridades, por defender um evangelho genuíno de Jesus Cristo. E isso, irmãos, está para acontecer. E a igreja viva, ela precisa estar preparada para o dia da perseguição da igreja chegar, que nós não venhamos abandonar a fé, pois a fé, ela é feita com ação. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. A nossa fé, se ela não for viva, ela é morta. E a fé sem obra, ela é morta. Então, o nosso testemunho público é o que vai dizer. E Jesus, ele dá aqui para nós, ele fala, na vossa paciência possui a vossa alma. Numa outra versão, ele diz assim, fique firmes, pois assim vocês serão salvos. Como quem? Fique firme na fé em Jesus Cristo, que aí vocês vão ser salvos. O versículo de número
40 do capítulo 12 de Lucas, ele está dizendo: portanto estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. O importante, irmãos, é nós estarmos firmes na fé em Cristo Jesus, porque a qualquer hora dessa Jesus irá buscar a sua igreja. E nós, irmãos, temos que ter, o cristão verdadeiro, ele tem que ter prazer no céu, nas coisas eternas, no arrebatamento da igreja. Muita gente gosta de ouvir o louvor mais lindo, que alguém canta mais bonito na igreja, o coral mais bonito, quando tem uma orquestra bem tocada, é bonito, é lindo, mas o cristão, ele precisa estar vindo à casa do Senhor, aguardando a volta de Jesus. Se você tem isso no coração, toda vez que você vem na igreja e diz, poderia ser hoje o arrebatamento da igreja, é sinal que você está com uma virgem prudente, cheio de azeite, cheio da graça de Deus, da presença de Deus, e nós precisamos disso. No livro de Mateus, Jesus estava dizendo sobre as virgens que era prudente e as loucas que tinham botija, tinha azeite. As virgens loucas, ela tinha botija, tinha azeite um pouco, mas as suas lamparinas estavam se apagando. O que fala de lamparina apagando? É o crente que está na igreja, mas não tem mais prazer em sentir a presença de Deus. Você já notou que tem crente que ele vem na igreja por vir? Ele já não tem sentido, não tem algo mais que traz ele para a presença de Deus, como quem assim, eu preciso sentir a glória de Deus na minha vida. Aqueles que querem sentir a presença de Deus na casa do Senhor, é esses que querem ser cheios, com as suas botijas cheias de azeite. Mas aqueles que vêm à casa do Senhor simplesmente para ouvir uma palavra, seja ela qual for, mas não está preocupado com o seu bem espiritual, com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus, é sinal que ele só tem a botija de azeite, que o azeite já foi embora. Ele não tem mais prazer. Isso é um perigo, irmãos. Então Jesus, ele dá esse alerta que as nossas lamparinas têm que estar acesas, mas a botija tem que estar cheia de azeite, para que ela continue queimando a presença de Deus na nossa vida. E como que faz isso? É a vida espiritual, a sua vida espiritual cuidada. Jesus fez um homem corpo, alma e espírito. O corpo é seu físico, é o que você gosta, a sua aparência. Você olha para o espelho e diz, eu preciso melhorar, né? As mulheres que são mais vaidosas olham para o cabelo, preciso pintar o cabelo, preciso alisar e assim por diante. Parte física, a alma, tudo que alegra, tudo que é prazeroso, que come, né? A sua alma se alegra. Mas o espírito precisa de comunhão com Deus, precisa da presença de Deus. E o espírito não fala nada, o espírito, ele está dentro de você e comunica com Deus. Você só vai ter um relacionamento com o espírito que está em você se você dobrar o joelho e se humilhar aos pés de Jesus. Como Deus diz a Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que diz que eu sou deles, se eles se humilharem e buscarem a minha face, eu olharei do céu e derramarei sobre ele a minha bênção, a minha presença. Mas o meu povo precisa se humilhar. Enquanto você não se humilhar, aquele momento que você dobra o joelho, fala com Deus, chora aos pés de Jesus, é o seu espírito que está sendo fortalecido. E nós precisamos disso, meus irmãos. Todo ser humano precisa se comunicar com Deus constantemente. E é por isso que Jesus diz, orai, vigiai e orai. Por que vigiar? Porque o homem é falho. O homem é cheio de falha. Então tem que vigiar. Poxa, eu não posso falar isso, eu já falei. Não é assim? Muitas das vezes você já falou uma palavra que não queria ter falado. Porque no mundo, irmãos, que vivemos, se você não cuidar da tua alma, você fica afligido, você fica amargurado, você fica triste, revoltado. Eu lembro que eu trabalhei em comércio, meu irmão, chega cada tipo de gente para você atender. Se você não vigiar com a sua alma, ela adoece, Então, porque tem todo tipo de gente e isso contamina. Então, a gente tem que vigiar,
guardar as palavras, guardar os pensamentos e preparar para a nossa vida, a nossa comunhão espiritual com Deus, porque o mundo é mau. A importância em cuidar da nossa alma. Provérbios 15, versículo 13, Salomão ele dá um alerta para nós. Quer ler para mim, alguém, irmão? Pode ler. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Olha que coisa, o coração alegre. Quando o seu coração está bem, você olha para o seu rosto, ele tem formosura. Mas você já viu alguém amargurado, o coração fechado? O seu rosto parece que está desconfigurado. Você fala, olhei para aquela pessoa, está estranha, parece que ela não está bem. É porque o coração está, meu irmão, amargurado. E aqui o Salomão está cuida do coração. Porque o coração bem cuidado, o seu sentimento bem cuidado, te dá saúde. Então, irmãos, não se alimente, porque não se alimente de coisas ruins, não, de coisas más. Hoje você anda na rua, se você descuidar, e às vezes você, por exemplo, no trânsito, passa alguém na sua frente, se você deu uma vacilada, alguém já te xinga. Se você não tomar cuidado, aquilo entra para o teu coração, te entristece. Você passa o dia inteiro mal. Não precisa disso, meu irmão. Guarda o teu coração. Deixa quem ser amargo para lá. Você tem Jesus. Alegra o teu coração. Dê glória a Deus. Agradeça por mais um dia, pelo livramento, por estar vivo, por estar na presença de Deus. Porque o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então a palavra de Deus, ela é tremenda, porque ela cuida do nosso emocional, do nosso físico e do nosso espiritual. Isso é glorioso, cuidado que nós temos que ter, cuidado pessoal, irmãos, da nossa alma. Cuidado da alma é pessoal, é de todos nós. É gostoso você dizer, pastor, ora por mim, eu estou precisando de oração. Ou as irmãs do círculo de oração, ora por mim, é bom. Mas eu quero te dizer, ora por você mesmo. Ora por você, Senhor, me ajuda. Me ajuda a olhar mais para Ti. Me ajuda, Senhor, a andar em santidade, em verdade, em temor, em pureza de coração. Cuida da sua vida, irmão. Cuida de você mesmo. O zelo de ninguém vai cuidar de você se você não se olhar para você. Porque tem gente que você não pode falar uma palavra com ele ou com ela, porque não tem palavra boa da sua boca, porque ela não cuida de si. Aí pergunta para ela, como é que você está? Estou mal, estou ruim, estou triste, estou amargurado, porque não cuida da alma. Aprenda a cuidar de você. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. E aí, como é que está? Tá bom, eu estou com Jesus. O meu corpo pode estar enfermo, mas Jesus está comigo. A presença dele é real. Ele cuida de mim. Ele garantiu meu nome escrito no livro da vida. Eu não posso reclamar. Jesus me salvou. Ele me deu um corpo glorioso. Pensa nas coisas boas. Se você não pode pensar em coisas boas na terra, no céu tem muita coisa boa te esperando. E nós precisamos valorizar isso. O cristão tem esse privilégio de valorizar as coisas boas, Então, meus irmãos, cuide. Nós precisamos entender, não precisamos procurar profeta de algum lugar para falar com a gente. Tem gente que fica atrás disso achando que isso é a solução, mas a solução é a palavra. A palavra é a solução. O Eclesiastes, capítulo de número, vamos ler aqui. Vamos ler Ezequiel, por enquanto. Ezequiel 18, versículo de número 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aleluia. Jesus está
Ezequiel está trazendo uma palavra aqui, ele disse: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai também. A alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Ele está dizendo que a salvação é individual. Às vezes nós se preocupamos com o coletivo, mas se nós não preocupar com a nossa alma, com a nossa salvação, nós vamos morrer. Resumindo aqui, vamos cuidar da nossa fé, vamos cuidar da nossa comunhão com Deus. Não espere por pai, por mãe, por irmão, por tio. Não, você precisa cuidar da sua salvação. Você precisa cuidar da comunhão com Deus. Zele dela, em nome de Jesus, e você será feliz. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Apóstolo Paulo, ele diz assim: pode ler. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Apóstolo Paulo estava preocupado com Timóteo, jovem pregador. Mas Timóteo, cuida de ti mesmo, conserve a doutrina da palavra, persevera na fé, retenha a sua comunhão com Deus. Todo crente que é feliz, irmão, ele não abre mão da presença de Deus, do ensino da palavra, porque ele sabe que é isso que traz vida, isso que traz gozo para o crente verdadeiro, é ele estar acompanhado com a verdade, com a palavra. Apóstolo Paulo, ele disse: revista com o capacete da fé, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com a espada que é a palavra de Deus. Esteja protegido, irmão. A palavra de Deus te traz proteção. Aleluia. Muitas das vezes ficamos preocupados com os outros. E nós mesmos, como é que nós estamos? Se preocupamos com tanta gente, e o fulano, o beltrano. Não, irmão, ore por aqueles que estão distantes, mas conserve a sua fé. Conserve a alegria do Espírito Santo na tua alma. Conserve o gozo de servir a Deus com alegria. Mateus 7, versículo 3. Olha o que a palavra vai dizer. E porque reparás tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Aqui Jesus está dizendo, tem muita gente preocupada com os erros dos outros, preocupado com a situação dos outros, mas não consegue enxergar como é que está a sua própria vida espiritual. Porque o mundo, irmão, está de mal a pior. Se eu olhar para quem está errando e pecando, eu vou enlouquecer. Mas se eu cuidar da minha fé, se eu olhar para mim e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, eu preciso te servir com alegria, eu preciso da tua presença, eu preciso da tua graça, aí você vai longe, irmão. Nós vamos longe se nós cuidarmos da nossa comunhão com Deus. Então Jesus estava dizendo: você está preocupado com o cisco do teu irmão que está no olho dele, você consegue ver, e não consegue ver a trave que está diante de você. Às vezes nós não enxergamos que a nossa vida espiritual não está indo bem. Nós não percebemos que às vezes nós não temos mais vontade de orar, de buscar os dons espirituais, porque os dons espirituais, irmãos, são dados para quem busca. Alguém diz assim: naquele congresso eu vou receber coisa boa. Você vai receber se você buscar. Só recebe quem busca. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Mas se você não pede, não tem como receber. Jesus está à procura daqueles que pedem. Pede em oração, pede a graça, pede o poder de Deus, pede dons espirituais. Aí você é um crente ativo, que Deus pode fazer algo por mim e por você. Queridos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela nos ensina a cuidar de nós mesmos. Cuidado para não ser um crente desapercebido, Tem muito crente desapercebido dentro da igreja, que estão cuidando
mais dos deleites, mais dos prazeres do que da sua vida espiritual, da sua alma, envolvido com coisas, envolvido com os negócios. Irmãos, eu posso trabalhar demais, mas horário de culto, horário de oração, eu não troco por nada deste mundo. Tem vezes que eu estou vindo para a igreja, alguém me liga querendo não sei o quê, querendo bateria que a gente vê, caçamba, eu estou nem aí, não ligo para nada. Se for na hora do culto da oração, irmão, eu não me preocupo se a pessoa não querer, se eu perder um negócio na hora da oração do culto. Para mim é um privilégio se perder. Se perder, perdeu, se não estou nem aí. Porque se nós priorizar o reino de Deus e a sua justiça, a palavra de Deus é fiel. Ele disse: as demais coisas eu acrescentarei. Aleluia, Jesus. É Deus quem falou isso, irmãos. Por que nós vamos ficar preocupados com as coisas? Mas pastor, se eu não cuidar, eu não pago as minhas contas. Meu irmão, valorize as coisas de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus, a sua justiça. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Olha o que está falando o escritor aos Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Veja bem, o escritor hebreu aqui, ele está dando um alerta. Deixemos todo o embaraço. O que é embaraço, irmão? É tudo aquilo que nos impede de chegarmos à casa do Senhor. Tudo aquilo que impede a nossa comunhão com Deus. Irmãos, vamos deixar os embaraços de lado. Não deixa nada te dominar que se afasta da presença de Deus. Não deixa nada de prazer desse mundo que tira você da graça, da misericórdia de Deus. Então o escritor aos Hebreus, ele está dando um conselho aqui. Está dando um conselho, ele está colocando a palavra de Deus como prioridade. Portanto, nós também, que pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, como que tem muita gente te olhando. Se ele está dizendo aqui é no nível espiritual, irmão, tem uma guerra espiritual tão grande contra a minha e a sua vida. O inimigo não quer que você venha para a casa do Senhor. O inimigo fica lançando seta na sua mente, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e você acha até prazeroso, porque o ser humano, ele é apegado às coisas terrenas. Mas ele diz: deixamos para trás o embaraço, o pecado. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, que tão de perto nos rodeia. Aí ele diz assim: corramos, como quem sai e corre para a casa do Senhor, antes que alguém te cerca, né? E com paciência a carreira que nos está proposta. Então é maravilhoso nós servirmos a Deus. Cuidado para não se tornar um crente religioso, né? O que é o crente religioso? É aquele que vai, que ele diz que ele é crente. Ele não vai porque ele quer adorar a Deus. Tem muita gente que só é religioso. Se você vê hoje, irmãos, que tem gente no mundo religioso, não, eu não saio da minha religião. É o religioso. Ele não tem Jesus coisa nenhuma, ele é religioso. Eu não abandono. Não, irmão. Você precisa ter a presença de Deus na sua vida. Você precisa ter a unção do Espírito Santo em você. Você tem que ter alegria e gozo em Cristo Jesus. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Irmão, aqui a palavra de Deus, Jesus está dizendo:
vai vir tempestade, vai vir vento, vai assoprar contra você, mas você não vai cair, porque Jesus é melhor do que tudo isso. A base é melhor. Você tem uma base boa, irmão. Quem tem Jesus no coração, tem alegria da salvação, tem uma base consistente. Jesus tem que ser isso na nossa vida. É por isso que a prioridade é Jesus, é o reino de Deus, porque se não for, você é só um religioso. Hoje eu não preciso ir na igreja. Tem muita gente assim, eu não preciso ir ao culto hoje, está chovendo, eu vou ficar em casa. Qualquer coisinha impede ele de estar na presença. Não deixa isso acontecer com você. Jesus é infinitamente melhor do que qualquer coisa. Meus amados irmãos, o cuidado para não ter uma alma raquítica, né? O que é isso? Esfraquecida de alimento, falta de palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Gostaria de ler. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aleluia, desejai, que possamos desejar, irmãos, aprendermos mais de Deus, desejarmos aprender a sua palavra. O apóstolo Paulo, ele traz ainda uma forma mais contundente, ele diz assim, irmãos, não sejais vagarosos quanto ao cuidado. Romanos capítulo 12, verso 11, ele está dizendo, não seja vagarosos com as coisas de Deus. Eu vou para a igreja hoje, não sei se eu vou. Não, meu irmão, é momento de você adorar a Deus. Tenha prazer, incentive aqueles que estão à sua volta. Diz, hoje é dia de adorar a Deus. Faça isso prazeroso, aqueles que estão à sua volta. Faça isso valer a pena. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. O crente tem que ser alegre, irmão, para servir a Deus. Tem que ser motivado. Tem que dizer, o melhor lugar é adorar a Deus, é estar com Cristo. Romanos 12, 11, né? Cuidado para não ser uma alma que fica guardando sentimentos ruins, principalmente, irmão. Hebreus 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Primeira coisa, irmãos, se você deixar alguma raiz de amargura brotar em você, a primeira coisa que sai de você é a graça de Deus. Irmão, um crente sem a graça de Deus não tem sentido. Um crente amargurado, ele está perdendo tempo. Então aqui o texto, ele está dizendo para nós, tende cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brote dentro de você, para que não te prive da graça de Deus, porque se entrar, a graça de Deus vai embora, porque o Espírito Santo não vai habitar num coração entristecido, amargurado, cheio de mágoa. Eu não suporto fulano, beltrano. Faz isso não, irmão, perdoa. Você não precisa conviver com ninguém. Não, você não é obrigado, mas não deixe a raiz de amargura entrar no teu coração, não. Não vale a pena viver amargurado, vale a pena ser feliz. Regozijai-vos no Senhor. Filipenses 4:4, né? Regozijai-vos no Senhor. Aí o apóstolo Paulo diz assim, vou falar outra vez, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Precisamos limpar o nosso coração. Tiago 3, versículo 14. Olha o que Tiago está ensinando a nós. Mas se tedes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Veja bem, mas se tendes amarga inveja, Tiago está ensinando, se você tem alguma coisa que você deseja, você olha às vezes olha para o ímpio como fez Asaf, né?
Asaf ficou escandalizado, revoltado, porque ele olhou o inimigo prosperar, o ímpio. Diz: meu Deus, eu sou tão fiel, tão verdadeiro, e não tenho o que o ímpio tem. Ele diz que a minha alma quase se fartou, quase eu pereci. Só fui entender que a presença de Deus era melhor quando eu entrei dentro do santuário e contemplei a sua formosura, contemplei a sua presença, contemplei a sua graça. Aí ele pôde entender, irmão, que a presença de Deus é muito mais valiosa do que qualquer coisa terrena, porque tudo aqui é, como Salomão diz, vaidade, tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece. Olha o verso 15, continua lendo o verso 15 ainda. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Veja bem, Tiago, ele está dizendo que o diabo procura alimentar aqui em nosso coração esse sentimento maus, sentimentos ruins, para que você se afaste da presença de Deus. Alguém só se afasta da presença de Deus, irmão, quando começa a entrar pelo caminho da murmuração, pelo caminho de dizer assim: não estou gostando disso, eu discordo disso. Primeira coisa, irmão, se tem alguém que discordou primeiro de você com as coisas de Deus, se chama Satanás. Ele discordou, ele disse: irei adiante de Deus, serei maior do que ele. É um espírito de soberba, de discórdia, não é de Deus. Vem para a presença de Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso é da tua graça, eu preciso é da tua misericórdia, do teu amor, do teu perdão sobre a minha vida, sobre a minha casa, e aí você será feliz e abençoado, né? Que o diabo, ele tem essa estratégia de tentar nos colocar o ego no nosso coração, porque o ser humano é cheio de ego. Quer ver você ganhar uma pessoa, às vezes, é você dar um elogio a mais para ela, aí ela fica toda, porque o ser humano é cheio disso. Mas seja humilde, o cristão, ele não se ilude. Quem sou eu? Não sou nada sem Jesus. O verdadeiro cristão, irmão, ele não cai nessa cilada. Alguém vai lá, te faz um elogio, você diz: meu irmão, eu estou fazendo isso porque a graça de Deus está sobre mim. Eu via isso quando eu trabalhava numa empresa bem grande, e ali tinha todo tipo de gente. Aí alguém vinha com alguma conversa e disse: meu Deus, eu sei que é a misericórdia de Deus na minha vida, se não fosse Ele, eu não estaria aqui. É quando a gente pede em oração, irmão, uma porta aberta que você pede, agradeça sempre a Deus, que essa porta não é mérito teu, é de Deus. Então honre sempre a Deus, tudo que Deus colocar a mão para fazer. Pastor, o meu negócio dá muito dinheiro. Esta porta foi Deus quem abriu para você. Glorifique a Deus, aprenda a exaltar a Deus, que aí a coisa dá certo. Mas o dia que você achar que é você, é a síndrome de Satanás, de querer ser, de querer sentir alguma coisa. Isso não é bom. Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Mantenha, irmão, seu coração sempre quebrantado, e Deus te fará sempre um vencedor. Este é o segredo. Meu irmão, é maravilhoso nós entendermos a vontade de Deus. Para chegarmos no céu, nós temos que ter um coração quebrantado, né? Como Jesus disse, para chegar no céu temos que ser como criança, como uma criança, inocente, né? Faz o que manda. Mateus 18:3 diz assim: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que Jesus estava dizendo? Eu não tenho mérito nenhum. Estava dizendo para mim e para você, nós não temos capacidade nenhuma de ir longe sem Jesus segurar em nossas mãos. Segure na mão de Jesus e a vitória é certa na minha e na sua vida. Fiquemos em pé, vamos agradecer a Deus
por esta palavra em nome de Jesus.